Princípios expressos. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal, sendo aplicável às administrações pública direta e indireta, de todos os poderes e todas as esferas de governo. Este princípio nasceu com o Estado de Direito, que impõe a atuação administrativa nos termos da lei. É o Estado que cria as leis, mas ao mesmo tempo deve submeter-se a elas. Não se quer, pois, um governo de homens, mas um governo de leis. Segundo Maria Silvia Zanella Di Pietro, o princípio da legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Isso ocorre porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites de atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. A legalidade apresenta dois significados distintos. O primeiro aplica-se aos administrados, isto é, às pessoas e às organizações em geral. Conforme dispõe o inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal/88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Dessa forma, para os administrados tudo o que não for proibido será permitido. O segundo sentido do princípio da legalidade é aplicável à administração e decorre diretamente do artigo 37, caput, da Constituição Federal/88, impondo a atuação administrativa somente quando houver previsão legal. Portanto, a administração só poderá agir quando houver previsão legal. Por esse motivo, ele costuma ser chamado de princípio da estrita legalidade. O inciso 2º do artigo 5º da Constituição também serve de proteção aos direitos individuais, pois, ao mesmo tempo em que permite que o administrado faça a tudo o que não estiver proibido em lei, ele impede que a administração tente impor as restrições. Ou seja, o conteúdo da norma permite que o administrado atue sobre sua vontade e autonomia e impede que a administração imponha limites não previstos em lei. Nesse contexto, a administração deve se limitar aos ditames da lei, não podendo, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações. Para tanto, depende de prévia edição legal. Em síntese, a função administrativa se subordina às previsões legais e, portanto, o agente público só poderá atuar quando a lei determinar vinculação, ou autorizar discricionariedade. Ou seja, a atuação administrativa obedece à vontade legal. Por outro lado, os administrados podem fazer tudo o que não estiver proibido em lei, vivendo, assim, sob a autonomia da vontade. Disse, portanto, que a administração não pode atuar contra a lei, contra a legem, nem além da lei, praeter legem, podendo atuar somente segundo a lei, secundum legem. Por outro lado, os administrados podem atuar segundo a lei, secundum legem, e além da lei, praeter legem, só não podem atuar contra a lei, contra a legem. Por exemplo, se dois particulares resolverem firmar um contrato em que um vende uma televisão sob a condição de o outro cortar a sua grama, teremos uma situação não prevista no Código Civil, que é o normativo responsável por regulamentar este tipo de relação jurídica. Todavia, a lei não proíbe este tipo de relação, sendo possível, por conseguinte, realizá-la. Nesse caso, os particulares atuaram além da lei, praeter legem, mas não cometerem nenhuma ilegalidade. Por sua vez, a administração deve atuar somente segundo a lei. Assim, não é possível, por exemplo, que um órgão público conceda um direito a um servidor não previsto em lei. Diga-se, a lei não proibiu a concessão do direito, mas também não o permitiu, logo não pode a administração concedê-lo. Jurisprudência. A necessidade de lei para reconhecer direitos e obrigações já foi confirmada pelo STJ, conforme bem denotam os precedentes abaixo. Processual civil e administrativo. Prescrição do fundo de direito. Ausência de pré-questionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Servidores da Fundação Nacional de Saúde. Indenização instituída pelo artigo 16 da Lei nº 8.216/91. Reajuste. Lei 8.270/91. Princípio da legalidade. Interpretação dissociada do conteúdo da lei. Impossibilidade de inovação normativa. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. 2. Segundo o princípio da legalidade, artigo 37,
Caput da Constituição Federal. A administração está, em toda a sua atividade, adstrita aos ditames da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispuser. Desta forma, a lei funciona como balizamento mínimo e máximo na atuação estatal. STJ, RESP 603010-PB, quinta turma, relator ministro Gilson Dipp, de 8 de novembro de 2004, página 277. Administrativo. Processual civil. Agravo regimental no recurso especial. Ex-combatente. Pensão. Ação ajuizada após 5 anos do indeferimento do pedido administrativo. Prescrição do próprio fundo de direito. Ocorrência. Precedentes do STJ. Serviço militar prestado em zona de guerra. Não preenchimento dos requisitos legais. Precedente do STJ. Princípio da legalidade. Agravo não provido. 4. É irrelevante se perquirir se a União impugnou, ou não, todas as afirmações de fato deduzidas pelo autor, na medida em que não está a administração, por força do princípio da legalidade, autorizada a reconhecer direitos contra si demandados quando ausentes seus pressupostos legais. STJ, agregue no RESP 231752-PR, primeira turma, relator ministro Arnaldo Esteves Lima, de 11 de abril de 2011. Outro aspecto importante do princípio da legalidade é que a administração não deve seguir somente os atos normativos primários ou os diplomas normativos com força de lei. A atuação administrativa também deve estar de acordo com os decretos regulamentares e outros atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas. É claro que esses últimos atos normativos não podem instituir direito novo, ou seja, eles não podem inovar na ordem jurídica, criando direitos e obrigações. No entanto, esses diplomas detalham as determinações gerais e abstratas da lei, permitindo a sua aplicação no dia a dia da administração. Assim, os agentes públicos se vinculam também aos atos normativos secundários. Nesse sentido, se um agente público descumprir somente um decreto ou uma portaria, o ato, ainda assim, poderá ser considerado ilegal. Por exemplo, suponha-se que uma lei estabeleceu que a remessa de determinados produtos por meio postal deverá obedecer a padrões de segurança estabelecidos em decreto regulamentar. Em seguida, o decreto disciplinou os padrões de segurança e disciplinou as regras para sua fiscalização. Agora, se um agente público realizar a apreensão do produto sem observar as normas do decreto e a forma de sua fiscalização, eventual multa aplicada poderá ser considerada ilegal. No caso, apenas o decreto foi infringido pelo agente público, mas o ato foi dado como ilegal. Contudo, não devemos confundir o princípio da legalidade com o da reserva legal. O primeiro determina que a atuação administrativa deve pautar-se na lei em sentido amplo, abrangendo qualquer tipo de norma, desde a Constituição Federal até os atos administrativos normativos, regulamentos, regimentos, portarias etc. Por outro lado, a reserva legal significa que determinadas matérias devem ser regulamentadas necessariamente por lei formal, lei em sentido estrito. Veja que são sentidos bem distintos, um envolvendo a atuação administrativa, outro a regulamentação de determinadas matérias. Para finalizar o assunto, vamos mencionar que a doutrina apresenta como exceção ao princípio da legalidade a edição de medidas provisórias, Constituição Federal, artigo 62. Decretação do Estado de Defesa, Constituição Federal, artigo 136, e decretação do Estado de Sítio, Constituição Federal, artigos 137 a 139. As medidas provisórias são atos normativos, com força de lei, editados pelo Presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de as medidas provisórias possuírem força de lei, Celso Antônio Bandeira de Melo as considera a exceção ao princípio da legalidade em decorrência de uma série de limitações, como as características de excepcionalidade e precariedade. O estado de defesa poderá ser decretado pelo Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Constituição Federal, artigo 137.
O estado de defesa implicará na restrição de alguns direitos, conforme constará no decreto que o instituirá e, por isso, representa a exceção ao princípio da legalidade. Por outro lado, o estado de sítio poderá ser decretado pelo Presidente da República, após autorização do Congresso Nacional, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, em caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa ou de declaração de estado de guerra em resposta à agressão armada estrangeira. Constituição Federal, artigo 137, caput incisos 1º e 2º. O estado de sítio é uma medida mais gravosa que o estado de defesa, representando uma série de medidas restritivas previstas na Constituição.